Olá, pessoinhas! Eu aqui novamente para falar sobre um assunto que eu já vi inúmeras pessoas comentarem, dizer que tem, né, mas não procuram ajuda, não procuram se tratar, e muitos médicos, né, dizem que esse problema não tem cura. E eu sou curada, eu posso dizer a vocês que eu fui curada da síndrome do pânico e posso curar você também. Como? Terapias, gente. Minha primeira crise de síndrome do pânico foi, eu acho que há uns 14 anos, há uns 12 anos. Eu estava dentro de um ônibus, vindo de uma cidade para a minha, né? E dentro desse ônibus, era mais ou menos 11 horas da noite, quando eu saí de Campina Grande, estava voltando aqui para a minha cidade. Comecei a sentir um formigamento nos dedos dos pés. Esse formigamento subia para minhas pernas. Isso foi aumentando, daí a pouco começou uma náusea muito forte, muito forte. Meu intestino começou a palpitar, a dar muitos gases. E na minha inocência eu achava que aquilo ali era um mal-estar de alguma coisa que eu tinha comido, né? Isso demorou cerca de 15 minutos, mas para mim foi uma eternidade. Eu passei muito, muito mal. Daí eu comecei a suar as mãos, os pés, era um frio tremendo, meu corpo tremia inteiro. Todos os sintomas de uma infecção intestinal. Só que daí passou tudo depois de uns 15 minutos. Eu tomei um Dramin que eu tinha na minha bolsa. E não que eu tivesse esse remédio porque eu passo mal, nunca passei, nunca enjoei, gente, nada. Daí eu tomei, depois que eu tomei a medicação, passou. Isso, eu fui para um neurologista, né, ele me explicou que tinha sido uma crise de ansiedade, porque eu não tinha tido diarreia, nem vômito, nada, apesar de que tem muita gente que tem. Só que aí ele disse, olha, eu não vou receitar nenhuma medicação, a não ser que você tenha novamente. Depois de 1 ano ou 2, eu tive que fazer uma viagem de avião. Eu já tinha viajado de avião na minha vida inúmeras vezes. Quando eu entrei no aeroporto, que eu comecei a fazer o check-in, começou a vir todas aqueles sintomas novamente. E aí eu já sabia mais ou menos que era síndrome do pânico, porque eu já tinha ido ao médico. Eu já tinha visto meu ex-marido com várias crises. E aí, eu levei a medicação comigo, tomei. Só que quando o efeito da medicação passou, começou novamente dentro do avião. E cada vez essas crises eram mais fortes. Eu sentia mais sintomas. Depois vinha a falta de ar, a palpitação. E logo que as crises passam, seu corpo ele fica totalmente destruído. É como se você tivesse saído de uma infecção qualquer ou de uma doença, de uma gripe forte. Seu corpo ele fica detonado. Essa é a palavra. Você fica fragilizado. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu fui novamente ao médico. E ele aí pediu para que eu usasse sempre que eu entrasse em ambientes fechados. Eu sentia isso quando eu entrava em ambientes fechados, né? Só que eu não conseguia nunca descobrir de onde vinha essa síndrome do pânico. Por que eu tinha essa síndrome do pânico, né? Após anos e anos tomando medicação, chegou um período que eu emagreci muito, eu tinha medo de comer, porque eu tinha medo daquela comida, de eu passar mal comendo aquela comida. Enfim, dentro do carro começou a dar também quando eu entrava. Todos os ambientes fechados, eu comecei com uma fobia. E aí, durante muitos anos, eu tomei a medicação, fiz terapia com psicólogos, mas não resolvia, amenizava. Até que eu descobri as terapias que me fizeram estar limpa de toda medicação, estar limpa de todo e qualquer transtorno de ansiedade que que causa o pânico. Foi através das barras de Axis, foi através do Reiki que eu me libertei de tudo isso, gente. Foi a maior libertação da minha vida.
Eu me lembro que durante muitos anos eu fiz Ho'oponopono pedindo minha cura. Eu pedi a Deus minha cura, né? Participava de muitos grupos religiosos pedindo a minha cura, porque não existe coisa pior do que a doença da mente. Essa lhe mata aos poucos. E por isso, gente, que tem tantas pessoas jovens, saudáveis, que têm atividades físicas todos os dias, uma alimentação saudável e estão morrendo aos poucos com as doenças psicossomáticas, com o câncer. Todas essas doenças são causadas devido às nossas doenças mentais. E que infelizmente ninguém quer se tratar verdadeiramente. Se entopem de remédios, de medicação, a medicação lhe dá um alívio e você acha que está curado. E quando você tira a medicação, volta tudo novamente. E quando você coloca a medicação, você terá outras doenças causadas pela medicação, devido à dependência da medicação, né? A própria medicação que eu tomava já foi comprovado cientificamente, um médico mesmo me disse, que causa esquecimento, né? Brancos na mente ao longo do uso. Então, ao longo desses anos todos, né, eu consegui, graças a Deus, me libertar da medicação. E a única coisa, gente, que consegue fazer isso se chama terapias. O psicólogo é válido, porém, não sou a psicóloga. Você tem que ter uma terapia integrativa para cuidar do seu corpo e da sua mente. Só através destas terapias é que você pode se curar, ok? Quem precisar de ajuda, deixa aqui nos comentários que eu posso ajudar mesmo de longe. Beijos.